Essa exposição nasceu de uma maneira muito natural, por assim dizer. Não nasceu de uma temática ou de um conceito curatorial muito definido. Nasceu mais de relações pessoais e, em primeiro lugar, a relação entre a Ana e a Anália, que são artistas que trabalham em contextos diferentes. A Anália na Ilhabela, a Ana em Salvador. E eu conheci as duas mais ou menos no mesmo período, na mesma época. Para mim, essa relação das duas é uma relação que fazia mais sentido olhando para elas, digamos, do que não olhando para as obras. Eu fui percebendo quanto há, na verdade, elementos na produção de cada uma, na poética de cada uma, que fazem com que haja assim, uma relação muito bonita e muito profunda entre os trabalhos. Eu me chamo Ana Santana, é a primeira vez que eu participo de uma exposição aqui na Galeria Marília Razucchi. E a convite da galeria e do curador Jacopo Crivelli, a gente está fazendo esse diálogo entre a minha produção e a produção da Anália Moraes. A Anália, além de ser uma artista muito potente, ela é uma amiga também. A gente se conheceu em uma residência no ano de 2023, no Mirante Xique-Xique, que fica localizado na cidade de Igatu, na Chapada Diamantina. E aqui a gente traz um pouco do que se sucedeu a partir dessa nossa imersão e dessa nossa pesquisa nesse ambiente. Então eu acho que a exposição ela traz, a partir de linguagens que são tão diferentes, mas um diálogo muito sutil entre matéria e a forma como o corpo ele está em presença com o estado da natureza. Oi, eu sou a Anália Moraes, sou artista plástica, moro em Ilhabela e trabalho basicamente com escultura e diversos materiais, assim, mas principalmente a argila, né, e a cerâmica, o vidro, resinas. Eu acho que o meu trabalho ele dialoga bastante com essa coautoria do material, assim, e sempre entender como as coisas podem existir juntas, assim. Então, eu acho que como eu tô sempre nessa dança com os materiais que eu trabalho, foi muito precioso, assim, poder dialogar com o trabalho da Ana. A gente tá super feliz, assim, com o resultado dessa conversa. Agora, o ponto de partida mesmo, para mim, foi pensar como a prática das duas começa com caminhadas. Outro ponto de contato em lugares de mar. A presença do mar é fundamental, de novo, muito mais na poética. E para as duas, eu acho que a ideia de coletar coisas ao longo dessas derivas também é fundamental. E tem muitos trabalhos aqui em que esse encontro entre um trabalho mais abstrato, como o da Anália, e um mais figurativo, representativo, como o da Ana, se dá exatamente da maneira como as duas, de alguma forma, retratam as paisagens de que estão falando. Minha produção ela passa por um estado de escuta, de presença. O trabalho ele começa muito antes de estar dentro do ateliê. Ele começa no momento que eu caminho, que eu olho em volta, que eu tenho contato com o mar. Eu moro em Salvador, então eu tenho um contato diário com a praia, principalmente não só com a praia, mas com a Baía de Todos os Santos. Então, para mim é muito importante a caminhada e o meu processo ele vem desse lugar de ter um tempo mais contemplativo. Um tempo desacelerado e tentar encontrar esse lugar do silêncio. Eu acho que muito das obras que estão aqui na exposição, elas carregam essa relação com o tempo, mas também com a terra por onde a gente caminha, a paisagem que a gente olha, os objetos que a gente encontra. Eu acho que é essa atenção ao que rodeia, né? Então acho que o trabalho ele é muito impactado pelo lugar que eu moro, assim. Eu acho que do mesmo jeito que a argila é porosa e o vidro é cíclico, eu acho que eu tá num lugar que tá sempre me trazendo essa nitidez, assim, né? Do que é pequeno, do que é grande, da convivência das coisas mesmo, assim. Eu acho que o trabalho ele traz essa característica do tempo e da observação, de você se delongar em alguma coisa, do detalhe, de você querer chegar mais perto para entender alguma coisa, assim, sabe? Eu acho que
as pequenezas, elas são importantes, assim. A interferência, ela vai acontecendo ao longo da sequência do fazer. Ela começa de uma maneira primordial da cerâmica e do barro, que é a lama, né? Isso faz com que eu trabalhe próxima do chão, que é onde eu também encontro os objetos de coleta, né? Que está no trabalho das ceras. Então, essa relação de você se debruçar para o mundo, mas também ver o horizonte, eu acho que é um paralelo que eu busco, trazer essa relação de proximidade física também com, não só com o trabalho, mas com a nossa subjetividade, assim, né? Então acho que a exposição reflete essa nossa capacidade de estar presente também, sabe? Nas coisas e no que a gente faz, no que a gente observa, como a gente se relaciona. Eu acho que é muito interessante passar pela exposição com essa mesma postura que eu e a Ana temos, acho que muito parecida. Acho que a gente caminha pelo mundo de uma maneira muito similar, assim. E mesmo tendo as práticas diferentes, assim, acho que o Jacobo conseguiu costurar essa sutileza, assim, de uma maneira que eu acho que nem a gente mesma sabia, assim. Então a pintura, ela parte desse lugar, dessa escuta e dessa atenção plena ao que se vive. É uma prática que vem da intuição. Eu preciso viver e ter as sensações e ter as experiências, decantar isso, fazer com que isso se sedimente e também deixar com que o que está internamente sair. E a instalação que está na outra sala, ela também parte de uma prática que eu carrego comigo desde a infância, que é coletar. Eu era criança que ia para a praia e voltava com um baldinho cheio de conchas e ia para o parque, gostava de catar galhos. Então tem esse lugar também de tentar guardar aquilo que escapa, né? Eu me interesso pela ideia da impermanência, da questão de como a luminosidade nos atravessa, dessa ideia de um tempo não cronológico e desse estado de escuta. O trabalho que está aqui atrás, o título dele é Maré. É um trabalho que eu fiz na praia do Farol da Barra. Então, no processo de maré baixa, a gente consegue ver uma formação de piscinas naturais. Então, nesse processo de decantação da água, né, de escorrer de volta para o mar, é como se o mar ele fosse um artista também, no sentido de que ele cria formas efêmeras. Essas formações, elas são muito rápidas. Meu processo de fotografia ele é feito com uma câmera de celular, então eu fui fotografando cada uma dessas formações que eu achei que eram interessantes e aí trouxe nesse formato de 12 imagens, que para mim é um tipo de comunicação que a natureza tem. Esse trabalho que está aqui atrás da gente chama Ecocelular e ele é feito de cerâmica e vidro e ele tem essa ideia de progressão, assim, do tempo congelado, das fases de algo em formação. Eu acho que quando a gente pensa em cerâmica e vidro, a gente pensa em materiais que são rígidos, mas eles são muito vivos, assim. Eu acho que quando eles se juntam, eles se tornam mais resistentes também. Então, acho que essa ideia de simbiose, assim, eu com o mundo dos trabalhos e as matérias dos trabalhos também, acho que tudo isso está sempre em conversa. Quando eu faço o gesto na cerâmica para depois colocar o vidro no forno e ele derreter, eu não tenho muita ideia de como essa silhueta vai se formar, que cores vão sair da reação. Então tem muito um processo revelatório que acontece, assim, que eu associo muito com uma fotografia analógica, por exemplo, que você faz, mas você só vai ver o fruto daquele gesto ou daquela combinação física, química, depois, assim, né? É isso, o material ele acaba me surpreendendo, assim, e também sendo coautor do projeto final, assim, do que vai ser a obra final, né? Tem esse trabalho que a gente decidiu colocar ele rebaixado, assim, no chão, que chama Embriões, que é um tríptico de esculturas e ele quebra um pouco, eu acho, a lógica da maioria das peças que estão na exposição. Acho que essa ideia de algo que tanto que cresceu de baixo para cima, assim, como algo que veio de um vulcão, mas também de algo que veio do céu e caiu, assim. Acho que a própria cerâmica tem essa característica de ser uma aceleração de um processo geológico, assim, né? Se eu penso na cerâmica, eu penso em algo que é constante, que se movimenta, mas também ela dura muitos milênios de anos, assim. Eu acho interessante pensar nela como
um objeto de memória, assim, né? Um material que carrega o tempo em si, assim, no seu corpo. Enfim, é uma peça que eu gosto muito e eu acho que ela tá bem colocada aqui dentro desse contexto com o trabalho da Ana também. A paisagem em si é sempre um ponto de partida. A gente tem na exposição alguns cadernos com anotações muito poéticas da Ana, em que fica claro como a paisagem que ela representa nunca é uma paisagem só física, mas é uma paisagem muito mental. E eu acho que isso é algo que acontece também de uma maneira talvez mais sedimentada no trabalho da Anália. Então há muitos pontos de contato no trabalho das duas que eu acho que são bastante visíveis na exposição.